Leitura do livro do Eclesiástico. O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra, o Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu, que levantastes um homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor. Tu, que precipitaste reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres. Tu, que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe. Tu ungistes rei para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e até já morto seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treve e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos No Senhor. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra, toda a terra, ao contemplá-los estremece. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos No Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos
podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vem se prostrar todos os deuses. Vem se prostrar todos os deuses. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados. Amém. O profeta, ele é alguém que anuncia e denuncia, né? Desde o finalzinho da semana passada, irmãos, até hoje, nós ouvimos a história, né, do profeta Elias,
nós ouvimos um pouco da história do seu ministério, né, que foi um ministério marcado mesmo pela obediência, né, à voz do Senhor, um profeta de um pensamento muito claro, né, ele tinha um zelo muito grande por Deus, e o pensamento do profeta Elias é muito claro, né, ele tem um coração extremamente aberto à vontade de Deus, e isso faz com que ele arda de zelo pelo Senhor dos Exércitos, como nós ouvimos uns dias atrás. E o profeta Elias executou, irmãos, na sua vida, o chamado ao qual Deus o chamou, né, o chamado ao qual Deus o atraiu, né, para viver o seu ministério de anúncio, seu ministério de denúncia, seu ministério de levar os homens ao conhecimento de Deus, de levar os homens à conversão. E nós ontem terminamos a história do profeta Elias, ele que foi arrebatado na carruagem de fogo. Hoje, irmãos, nessa leitura que nós ouvimos um elogio, né? Se vocês pegarem o capítulo 48 de Eclesiástico e ler depois ele inteiro, ali no capítulo 48 de Eclesiástico tem um elogio, né, a diversos homens do Antigo Testamento que o povo judeu agora tem uma admiração, né? E isso para nós, irmãos, é muito importante, né? Principalmente para nós cristãos católicos. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, o povo de Deus já tem grande admiração pelos homens de Deus. Né? Nesse capítulo do Eclesiástico, nós vamos ver o elogio, a admiração do povo pelos profetas, pelos homens de Deus. E da mesma maneira nós católicos, né? Nós temos aí na tradição católica, ocidental, oriental, a veneração pela pessoa dos santos, a veneração pelo exemplo de santidade de homens e mulheres que deram sua vida por Deus. Então isso é muito belo, irmãos. Os profetas eram homens temidos também, né? Muita gente não gostava também dos profetas. Houve tempos no período profético, né, do povo de Israel, que os profetas eram meio deixados de lado. Por quê? Porque muitos tinham os profetas como homens de previsão de desgraça, né? Porque, de fato, muitas desgraças que os profetas anteviram aconteceu no reinado do sul, no reinado do norte, né? Quantas profecias de derrotas do próprio povo de Deus os profetas anunciaram, né? Então, por isso, alguns vão tendo os profetas também como pessoas que você tem que olhar de lado. Por quê, irmãos? Porque o profeta é alguém que anuncia a verdade, né? E nem sempre a gente vai gostar de ouvir a verdade, né? Porém, Israel reconhece, irmãos, em Elias, este exemplo de homem ungido de Deus, né? Nós também precisamos reaprender na nossa vida, né, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de conversão, irmãos, a admirar os homens e mulheres de Deus. Eu dizia isso ontem na paróquia, também falava isso um pouquinho hoje, né? Como a gente está perdendo a capacidade de admirar uns aos outros, né? Claro, admirar os santos, os profetas, as pessoas que já passaram na história da nossa igreja, mas nós precisamos, irmãos, reaprender a nos admirar uns aos outros, né? Nós estamos já celebrando a entrada no coração de Jesus, né? Primeiras vésperas, já a igreja já celebrou nas vésperas de hoje, na oração dos Salmos, já o início da festa do coração de Jesus. Então nós já estamos, irmãos, ali, né, na porta do coração de Jesus, celebrando essa Eucaristia. E celebrar o coração de Jesus, irmãos, é celebrar este amor que nós então devemos também nutrir uns pelos outros, como comunidade, como família, como irmãos. Quantas vezes, irmãos, dentro de nossas casas, e aqui casas vocês podem pensar da maneira que quiser, a família, a comunidade, a igreja, o meu grupo, a minha pastoral, o movimento ao qual eu participo. Quantas vezes nós perdemos a capacidade de nos olhar com admiração, de reconhecer que o outro tem algo bom, de reconhecer no outro a virtude do outro. Muitas vezes nós trazemos, irmãos, no nosso coração a visão de que o outro é sempre um tropeço. Não é essa a tentação do diabo? Sempre o outro para mim é um tropeço. E nessa enganação, nós vamos ficando cegos
como que cegos. E aí a comunidade de Deus, essa comunidade do coração de Jesus, que nós celebramos também há uns dias atrás, a Santíssima Trindade, é esta unidade, este amor, esta diversidade do corpo de Cristo, nós vamos quebrando, porque perdemos justamente a capacidade de admirar o outro, né? Então, hoje, essa primeira leitura, irmãos, deseja restaurar em nós também essa capacidade, né? Porque é muito fácil admirar São Francisco, né? É claro, ele já morreu há 800 anos. É fácil, né? Quero ver se ele estivesse vivo, provocando a gente a viver a pobreza, nos provocando a viver o abraço, abraçar o leproso, né? Então imagine como foi difícil conviver com São Francisco. Imagine como foi difícil conviver com Santa Paulina, né? Cotoquinho desse tamanho que ela era, né? Se vocês foram lá na casa dela, tiveram a oportunidade de ir na casa dela ali no Ipiranga, você tem que entrar na casa dela. Eu tenho que entrar na casa dela assim, né? Agachado, porque lá a oficina de costura dela era da altura dela. Só ela entrava. Então imagina como que é difícil conviver com os santos. Não é fácil, gente, conviver com os santos. Não é fácil conviver com você. Não é fácil conviver comigo. Porque nós somos os santos de hoje, irmãos. E nós somos gente, nós somos pessoas. E aí está a graça de eu poder enxergar em você, que tem os seus limites, a graça de Deus. Poder enxergar em você e buscar no meu irmão o tesouro do coração de Jesus que tem dentro dele, não é? Imagine se na igreja todo mundo fosse igual, tudo desse certo, tudo fosse assim uniforme. Que igreja mais sem graça, né? Não, tem que ter mesmo umas arranca-rabo de vez em quando, tem que ter as diferentes, tem que ter o diferente. Porque quando o perfeito chegar, o imperfeito desaparecerá, né? E perfeito é Jesus. A comunidade perfeita, irmãos, ela está na Trindade, ela vem a nós por meio de Jesus, né, o Filho, o Espírito Santo, mas ela também está no meio de nós, quando nós aprendemos então a renunciar o olhar de urubu, que só procura carniça, e eu passo a ter um olhar de garimpeiro. O garimpeiro, ele no meio de uma mina de carvão, ele só vê carvão, 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 pedras, coisas brutas que não tem valor nenhum, mas ele não está atrás daquilo, ele está atrás do ouro, ele está atrás do diamante, ele está atrás daquele rubi, ele está atrás daquela esmeralda. O cristão não é chamado a ter olho de urubu. Então, por isso eu dizia no começo da missa, vamos pedir, gente, para Deus curar o nosso coração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem olhar de urubu, porque a gente sofreu muito. E quem não passou por sofrimento nessa vida? Né? Às vezes seu pai, sua mãe acostumou você a ter olhar de urubu. Seu pai só via que você era ruim. A sua mãe só falava, essa peste não presta. E aí a gente cresce acostumados a isso, e aí a gente vai reproduzindo no resto da nossa vida aquilo que um dia fizeram conosco. Pode ser isso. Agora, pode ser também que você ou eu gostemos de ser chato. Também tem essa outra coisa. Às vezes você teve um pai, uma mãe maravilhoso, mas outras coisas da vida, a amargura, a própria amargura, porque, né, o ser humano tem momentos que fica amargo. Porque nós somos gente, né? E aí a gente escolhe por viver daquela maneira amarga, né? O Espírito Santo, irmãos, em cada liturgia, ele vem renovar então o nosso olhar, né? Para que nós possamos voltar a admirar, né? No último versículo da primeira leitura diz assim, durante a vida Elias realizou prodígios, e mesmo na morte suas obras foram maravilhosas. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é como se fosse, você abrisse assim, né, o jornal do céu, né, as notícias do céu. Então olha aqui que linda notícia do céu, falando bem do profeta Elias. Se fosse o jornal do encardido, né, do diabo, o jornal do mundo,
como que estaria lá? Lá estaria talvez uma notícia repleta de inveja. Ah, aquele homem lá, ele é farsante, né? É assim que o mundo faz, né? É assim que o olhar pessimista faz. Como eu tenho muitas vezes inveja, eu não consigo ver o que o outro tem. Ou às vezes eu tenho ciúme. Ou às vezes eu me paraliso no que o outro tem de mal. Então, gente, a gente tem que pedir um coração semelhante ao coração de Jesus mesmo, né? Quando alguém te faz uma ligação, às vezes alguém te liga, e aí suponhamos que alguém fez uma ligação e te deu uma notícia não muito agradável. Aí a pessoa liga e fala assim: olha, padre, né, vou colocar o exemplo de padre, né? Sabe o que fulano fez? Falou de você? Né? Aí o padre já fica assim ardido, né? Imagina que alguém liga falando que alguém fez uma fofoca de você. Você não fica ardido? Qual é a vontade naquele momento? De você ligar para outra pessoa, entrar pelo telefone e esgoelar ela. Mas a gente não pode se deixar, né? A gente precisa parar, silenciar. E isso, gente, eu vou aprendendo, e cada um de nós a gente vai aprendendo, que essa paciência, essa mansidão, essa humildade, ela vem com o tempo. Quando a gente é um moleque de 15 anos, a gente pensa de um jeito. Depois a gente fica adolescente jovem, a gente fica mais quente, né? Depois vai entrando na vida adulta. Aí entra, no início da vida adulta, vem a indiferença, né? Ah, eu já sou adulto, eu já pago minhas contas, eu não estou nem aí também está errado. Imaturidade. Aí quando vem a maturidade, o salmo de hoje, tinha um salmo hoje no ofício das leituras, que dizia: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria, né? Então quando vem o tempo da sabedoria, que aí não tem muita ligação com a idade, porque tem muita gente às vezes de 60 anos que parece que tem 15, né? Então a sabedoria a gente vai aprendendo que ela é uma graça de Deus. Então a gente não adquire só sabedoria com a porrada da vida. Também não é verdade, o cristão não pensa assim. A sabedoria ela pode vir sim com as experiências difíceis, mas a sabedoria do céu, ela vem quando eu me uno ao coração de Jesus. Porque a fonte da sabedoria de Deus é a cruz. É a cruz de Cristo. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 1. Né? Para os gregos é loucura, né? Para os judeus é um escândalo, mas para nós, a cruz, ela é poder de Deus, sabedoria de Deus. Então o cristão, ele vai vendo tudo na ótica da cruz. Então aonde o mundo vê um fracassado, o cristão vê um vitorioso. Aonde o mundo vê um burrão, o cristão, sob a ótica da cruz, vê um sábio. Né? Onde o mundo vê, muitas vezes, o que não presta, o cristão vê ali um tesouro escondido. Então, hoje, irmãos, vamos pedir ao coração de Jesus que Ele nos dê, né, este coração de filhos. E só para encerrar, quando nós, então, irmãos, passamos a ver as coisas com os olhos de Deus, quando a gente alcança esta graça, porque, veja bem, é graça divina também, né? Isso não se alcança com esforço humano. Como eu disse, né? Às vezes você vai encontrar pessoas de 60, 70 anos que não conseguem ver a vida com os olhos de Jesus. Então é graça de Deus. Isso se conquista ali, ó, ao pé da cruz, ao pé do sacrário, na leitura da palavra, no encontro com o Senhor, no íntimo do coração. E é quando isso acontece em nós, irmãos, que nós nos tornamos de fato filhos de Deus. E é por isso que hoje o Evangelho é do Pai Nosso, né? Rezar o Pai Nosso deveria, irmãos, nos fazer pensar sobre o ser filho. Pai Nosso, mas eu sou filho? E o que está em ser filho?
reproduzir as atitudes do Filho. Porque o Pai é o Pai eterno, o Filho é Jesus. Então veja que beleza, Jesus, ele nos ensina a chamar a Deus de Pai, mas por quê? Porque Ele quer que na verdade nós sejamos semelhantes a Ele, que é o Filho do Pai. Então nós precisamos trazer na nossa vida as atitudes de Jesus. Quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, mais perfeitamente, irmãos, nós vamos dizer Pai Nosso. Mais perfeitamente nós vamos dizer, seja feita a tua vontade, porque quem mais neste mundo, além de Jesus e Nossa Senhora, fez a vontade do Pai? Então, quem reza o Pai Nosso, mas ainda não aceita, é dolorido, mas eu tenho que dizer, quem reza o Pai Nosso, mas ainda não aceita a vontade de Deus, ainda não entendeu o Pai Nosso. Ainda não tem Deus por Pai. Ainda não tem Deus por Pai. Ali na verdade, no profundo. Dizer Pai Nosso, irmãos, então exige de nós essa confiança, né? Este abandono em Deus. Saber que o Pai, Ele é nosso. Nosso quem? Daqueles que se compreendem como filhos. Né? Eu estava lendo hoje o ofício das leituras, São Cipriano fala, por que Pai Nosso? Porque Ele não é Pai de todos. Ignorante, né? O santo, né? Tá! Por que Pai Nosso? Justamente porque não é Pai de todos, senão a oração seria Pai de todos. Nosso quem? Nosso católicos? Não. Nossos cristãos? Não. Nossos judeus? Não. Pai Nosso, esse nosso é quem se faz como o Filho. Deus é meu Pai à medida que eu me torno como o Filho. O Filho. O Filho com letra maiúscula. E é por isso que a gente reza, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Porque senão nós não seremos achados diante de Deus, irmãos. Então nós precisamos hoje pedir que o Sagrado Coração de Jesus nos revista, né, com a sua humildade, com a sua mansidão. Que Jesus nos dê os olhos dele. Tem uma canção que diz, né? Dai-me o teu rosto, dai-me o teu sorriso, dá-me o teu olhar, Jesus. Quero ser igual a ti, transformado no teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Que o Senhor nos faça, irmão, semelhante a Jesus, e que esta comunhão na palavra, essa comunhão espiritual que você vai realizar também conosco, transforme o meu e o seu coração. Estamos todos, irmãos, em processo de conversão, tá bom? Não se preocupe não. É longa jornada. Mas, né, que aquilo que a gente puder se transformar no dia de hoje, nós possamos nos esforçar e nos abandonar. Esse é o mais importante, irmãos. Se abandonar nas mãos deste Pai. Confia nele. É confiança no Pai. Foi assim que Jesus confiou no Pai, se abandonando à vontade de Deus. Em nada fazendo sua vontade, mas sempre querendo realizar na sua vida a vontade do Pai. E às vezes essa vontade, irmãos, vai passar pela cruz. Às vezes essa vontade vai passar por um calvário. E vai passar mesmo, né? Mas que eu e você não tenhamos medo disto, porque do lado de lá, né, existe uma promessa que não passa, uma promessa que vai se cumprir, porque não foi feita por homem, né? Foi feita por Deus. Então, hoje, o Pai deseja nos colocar no coração do seu Filho. Você que está na sua casa, vamos rezar neste momento com esta canção. E nós queremos, ao final desta pregação, proclamar o senhorio de Jesus na nossa vida com esta canção. Coração Santo, tu reinarás,
do nosso encanto. Olha que bonito, né? Se encantar com o coração de Jesus. E a partir de hoje nós temos uma missão: tentar nos encantar com os nossos irmãos, porque Jesus está em cada irmão. Eu pergunto a vocês, já nós aqui vamos comungar o corpo e o sangue do Senhor na hóstia consagrada e no vinho consagrado. A hóstia tem gosto do quê? Ai, padre, eu sinto o gosto do céu. Para com isso. A hóstia tem gosto de trigo. Ela tem aparência de trigo. O vinho, o sangue de Cristo, continua com gosto de vinho. E você não acredita que Jesus está lá no corpo e no sangue dele? Sabe quando você olha para o irmão e você diz assim: não é possível que Jesus está nesse irmão. Ué, você não acredita que Jesus está no pão e no vinho consagrado e não consegue acreditar que Jesus está no irmão? Né? Ele transformou o pão e o vinho e ele está sim presente em cada irmão e em cada irmã. Então que nós possamos pedir a graça. Então, Senhor, agora me dê a graça. Me dê os seus óculos, Jesus, para que eu possa enxergar no meu irmão, na minha irmã, nessa pessoa difícil que eu tenho em casa, a tua presença. Jesus está aí sim, no seu próximo. Jesus está sim naquele que eu não consigo enxergar, né? Que hoje a Eucaristia nos ensina que Deus está escondido em cada irmão e em cada irmã. Cantemos pedindo a graça do coração de Jesus. Coração Santo, tu reinarás, O nosso encanto sempre serás. Coração Santo, Coração Santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre será. Jesus amável, Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, frágua de amor, aos teus pés venho, aos teus pés venho. Se tu me deixas, humildes queixas, sem te dispor. Coração Santo, reina nos nossos corações, reina em nossas famílias, reina no nosso olhar, nos nossos pensamentos. Transforma a nossa vida em ti. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre será. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.